Aqui é a Roberta Simões e esse é o Versão Beta, o seu programa da Jovem Pan News Campinas, à 1h da tarde, aos sábados, e depois no YouTube. Gente, o meu tema hoje é super atual e super, vamos dizer, festivo, né? Alegre. E eu estou aqui para falar de Copa do Mundo com dois mestres. Não é isso? São dois mestres. João Carlos de Freitas e Marco Maciarelli. João? Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Não, é boa tarde. No seu caso, você tem um horário, né? É isso aí. Então, é isso mesmo. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de João? Copa. Deixa eu responder para minha mulher aqui. Ah lá, ele vai responder para a mulher. Não, Maciarelli, o que é isso? verdade. Não Não é? acredito, Fala a verdade. Roberta. Eu não estou... Vai sair isso tudo no YouTube Vai. depois. Ele quer fazer uma fita já. Não Você entendeu? acredito. Eu Ele não já- sei, eu acho que ela não, acho que ela esqueceu que eu avisei que eu Não estive. acredito que isso Olha lá, esteja Maciarelli. acontecendo, Roberta Simões. Tá valendo já? Tá valendo, Então, já um tamo abraço lá. para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Versão Beta, e um abraço para os nossos queridos ouvintes da rádio número 1 em jornalismo em Campinas, Pan News Campinas. Roberta, prazer estar aqui de novo com você, É viu? isso, Maciarelli. Segunda Não vez já, preci- hein? Não precisou nem reprisar. Não, Você tá aqui. mas se quiser de reprisar livre- aqui, ele pode de reprisar. livre por espontânea vontade. Nós vamos fazer um especial de Natal, uma semana só com Maciarelli, eu Isso. acho. História da vida de É Maciarelli. isso, vão chorar pra caramba aqui, né? Tá tudo bem, né? Tudo Prazer jóia. estar ao lado do João Carlos, que é um mestre, sabe tudo de futebol, sabe tudo de Copa do Mundo. Eu vim aqui só para acompanhá-lo. Não, né? Pra poder... Mas você sabe também. Mais ou menos, mas você é o mestre. É. 20, quase 20 anos juntos. É. né? Você é o fiotão mais É. novo. Só não casamos no papel ainda, Roberto. Não, então, É. eu até quero dizer aqui para a audiência o seguinte: esses dois são as pessoas que me faziam ouvir programa de esporte na rádio sem eu estar entendendo nada. Sabe por quê? Porque era muito engraçado, João. É? É verdade, continua, né? eu já falei É, isso. e continua, falou E várias continua. vezes. Quando a Eu sei gente que- estava na CBN, Eu né? sei que nós estamos fazendo programa que teria que ser sério. Em vez disso, faríamos um Programa de humor. Um stand-up, a gente estava muito melhor Milionários. de vida, né? Vocês não têm, vocês podem migrar a qualquer momento para o stand-up, não tem problema Também, nenhum. também. É um sonho. É um Quem sonho. sabe, né? Quem sabe, mas Acho- hoje é Copa Você do Mundo, tem, né? você tem um patrocinador. É. Em breve, né, Em breve. Maciarelli? Opa, se Deus vários quisesse. diversos. Vários. A gente estamos dentro. Mas legal estar aqui com vocês, viu? Ah, Eu também, ótimo. desculpe aí que Não, eu mas acho que a minha esposa esqueceu que eu a avisei que eu viria gravar. Então, ou ela está lá, preocupada ou ela está muito brava, alguma coisa. Eu acho que tá alguma bravo. coisa. Geralmente é isso. Bom, pelo menos você não tá com mancha de maquiagem. É. Não. Isso, A Maciarelli não isso tem é muito importância bom. mais. Mas reiterando o meu boa tarde Boa também, tarde, meu João. cordial boa tarde, prazer estar contigo, Roberta, Marcos, a gente está sempre junto e vamos fazer um programa legal, bonito, Vamos. Alegre. Alegre, gostoso. Então, vamos falar de Copa do Mundo. E aí eu vou começar com o João e depois eu Sim. quero a sua opinião. Bom, Copa do Mundo desde quando, João? 1930. E 30. De Aqui lá no Uruguai, no Uruguai. Quem ganhou essa Copa? Uruguai. Ah, Ganhou. Uruguai. Eu não lembro, você lembra, Maciarelli? Lembro. Eu lembro. Eu não era nascido, mas eu lembro. Nem era Essa, planos. como curiosidade, essa Copa teve um jogador, um atacante brasileiro, chamado Preguinho. E ele é filho do Coelho Neto, né? O grande escritor Coelho Neto e tal. E ele era muito bom jogador. Mas a gente não teve sucesso. Nós jogamos 2 partidas, né? A primeira perdemos e a segunda ganhamos, né, da Bolívia, mas não foi suficiente para sustentar. Então já viemos embora, né? Viemos cedo. Viemos cedo. Então essa começa aí. Tanto que nós estamos em 2020, a Copa de 2030, ela vai celebrar 100 anos de Copa do Mundo. Sim. 100 anos. A próxima Sim, Copa. é. Sem ser essa a próxima. Ah, é verdade, daqui 4 4 anos. É anos, isso aí. Exatamente. E ela vai ser jogada na Espanha, mas ela vai começar aqui na América, aqui na América do Sul, vai começar no Uruguai, a abertura no Uruguai, e também teremos jogos na Argentina e no Paraguai, os 3 países que E vão... vai ter no Marrocos também. E aí Marrocos, Portugal, Espanha. e Portugal. O que vocês acham desse negócio de Copa do Mundo? Países Descentraliza, diferentes. Né? É Descentraliza. uma inovação. Isso aconteceu pela primeira vez em 2002.
quando nós tivemos Coreia e Japão. Isso, onde verdade. nós fomos pentacampeões. Exato. Diga-se de passagem. Deu sorte. E né? agora nós estamos tendo essa, né? Que nós temos México, Canadá e Estados Unidos. É uma tendência, viu, Roberto? É uma Pelo que eu tendência. tô vendo, não é. Porque a FIFA ela é monumental, né? Ela é faraônica, ela tá Gigante, né? gigante. Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Ela para você ter uma ideia, a FIFA agrega mais países do que a ONU. É uma coisa impressionante. Caramba, hein? Poder do futebol, né? Porque dizem que o futebol é brasileiro, tá nada. O futebol é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Eu acho o essa esporte mais descentralização é por conta desse que o João falou, né? Que a FIFA é muito grande, ela é muito rica e ela tem condições de fazer isso. Sim. E eu acho que também dá um pouco de oportunidade, né, João? Por exemplo, o cara não pode ir para os Estados Unidos, vai para o México. Não pode ir para o México, vai para o Canadá. Então dá para ele diversificar. E tem esse ponto bom, tem o outro ponto que assim, não adianta não, né? Fica muito mais improvável você comprar um ticket para um jogo e depois para todos os jogos, por exemplo. É uma coisa que você não consegue fazer, né? É mais difícil. Você não consegue comprar, tá no México, daqui a pouco... Você corre para o Canadá ou você corre para os Estados Unidos. Então. Ou você prioriza. Não que eu vá em um, sabe, Maciarelli? Muitos fazem um circuito, né? Já compram antecipado, né? México, Estados Unidos. E já compra um pouquinho de cada. Já vai com a viagem já esquematizada. Eu vou no seu jatinho, João. Faz o Triângulo das Bermudas. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu vou no jatinho do João. Você vai ficar nos seus sonhos, mas será um prazer. Lembrando que a final dessa Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, a abertura e a final, né? A abertura é no México. No México, foi no México, né? No México, No México, é a final dos Estados Unidos. Mas não, foi não, Maciarelli. Foi a verdade. Abertura, né? Foi a abertura. Vai ser no estádio que o Brasil jogou. Isso, sábado, foi no estádio que o Brasil jogou, né? Verdade. Que a gente tá falando depois da abertura da Copa. Exato. Mas assim, tem gente que compra, acho que pacote para assistir alguns jogos no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Com certeza. Quem tem muito dinheiro na agulha, aproveita, né? Faz um tour aí, faz um triângulo das Bermudas na América do Norte. De Bermudas, né? De Bermudas ainda. Agora, vamos falar uma coisa, meninos. De lá para cá, mudou muito o futebol, né? Muito. Mudou muito a forma de jogar. Até outro dia, o Maciarelli me indicou assistir a série da Netflix, né? Saga do Tri. Saga do Tri. Mas naquele momento, pelo que eu entendi, né? Naquele momento já estava mudando. O futebol já estava mudando. O processo de mudança ele sempre ocorreu, né? Mas o que mudou demais, João, desde... muita coisa, né? 70. Em todos os sentidos. Eu acho, Roberto, que a única coisa que não mudou, aliás, que eu estou me referindo muito nessa Copa do Mundo, é a influência política nos jogos. Você entendeu? A gente tem a data que começa isso de uma forma profunda, é 1934, com a imposição do Benito Mussolini, né? Grande ditador italiano, grande pela extensão, para nós não, né? Pelo estrago, né, João? A gente abomina, exatamente, ele junto com Hitler, né? A gente abomina. Mas ele já usou a Copa, que foi realizada na Itália, por herança, porque ela estava marcada para a Suécia, a Copa de 1934. Nós fizemos a Copa de 1930 no Uruguai, aí em 1934 a FIFA marcou para a Suécia. Aí a Suécia se declarou impotente financeiramente. Olha só como é. Naquela época a Suécia disse que não tinha dinheiro para fazer a Copa. Isso era um empecilho, né? Um empecilho. Aí o Benito Mussolini falou, não. Falou, aí não tem dinheiro, aqui está sobrando dinheiro, eu faço a Copa. Mas é claro que ele fez com segundas intenções, né? Foi uma Copa muito viciada, muito política. A arbitragem era controlada por ele. Os jogadores italianos consta que receberam visita dele num discurso que ele falou, ele insinua, né, ele termina o discurso dizendo assim que a vitória da seleção italiana iria ajudar muito a vida dos jogadores, né? Aí muitos interpretam como vitória ou morte, né? E a realização, ele estava presente em todos os jogos. Como que ele ia? Não dava para ir em todos os jogos, né? Um chefe de Estado como ele era.
mas ele mandava sósias, né? Então, à distância, o povo confundia, né? Então, aquilo lá servia de instrumento de propaganda política. A Itália entrou de preto, que era a cor do facho, né? Que era o fascismo. Caramba, né? Não sabia disso. Ele instituiu o gesto fascista, né? Ele, Mussolini. Sim, o dele era assim, né? Esse aqui era do Hitler, o dele era vertical, cima, mas ali todo mundo era obrigado a fazer o gesto do facho. Quer dizer, ele usou totalmente. E a Itália é campeã e ele termina por cima. Né? Sim. Termina por cima. Conclusão, a partir dali, a maioria dos países começou a usar como instrumento de propagação política, né? Inclusive aqui no Brasil também, né? A Copa de 70 é uma Copa em que o regime militar usa a barbaridade. Né? O presidente era o Médici e o tempo todo era o militarismo. Interferiram na comissão técnica, né? Quando o Saldanha sai e entra o Zagallo, aquilo foi por interferência do poder do militarismo. E a Copa toda, né? Ele ligava para jogador, o presidente, entendeu? Ligava para jogador. Muitos dizem que era uma insinuação, né? Sim, era igual o outro lá. Igual o outro. Então a política sempre tem. Em 78, então nem se diga na Argentina. 78 na Argentina também. Na Argentina foi João? Pior. Foi pior. A Argentina foi campeã do mundo, pior. né? E também teve interferência, né? Muita militar, interferência. Né? Dos militares muita que estavam interferência. no poder, né? Gente, muitos europeus não quiseram vir por causa da ditadura aqui na América, né? Sim. E a Argentina vivia o desaparecimento de muitas pessoas. Já existe a Praça de Maio, né? Muitos sumiram com muita gente lá, aquelas coisas. E foi uma Copa extremamente política mesmo, né? João, mas tá até hoje, né? Se você for ver a convocação do Neymar, o que criou de polêmica, você vai falar, não é político. É muito... Eu acho que entra mais o financeiro do que o político aí no Neymar. Não sei, viu, Marcelo? O teor das grandes... Eu acho... Essa de hoje, essa conotação mudou um pouquinho. Mudou o método, eu acho. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, nem parte mais do poder. O poder, aliás, o poder hoje, o povo, ele faz questão de manter o poder longe disso. Hoje é difícil o poder se aproximar. Mas ele se resolve, né? Por exemplo, essa questão do Neymar, muitos levaram para o terreno político, da famosa polarização, porque o Neymar estaria ligado a uma determinada corrente ideológica, existe a outra. Então, de uma outra forma, ela também está implícita, né? Mas é evidente, não naquele nível que nós já tivemos. Que aí você está falando de um momento de tirania, né? Mussolini, você vai falar depois isso. Também, né? Como o próprio Médici, rapidamente, né? O treinador da seleção de 1970 era o João Saldanha. Sim. O João Saldanha ele era jornalista esportivo, mas ele era muito ativista, ele tinha muita atividade política, ele era comunista, mas comunista declarado, do Partido Comunista, o pai dele foi, né? E ele era comunista. Ele era uma das vozes no Brasil que publicamente ele combatia o militarismo. Ele tem um programa dele na Roda Viva, nesse Roda Viva de hoje, depois de tempo que ele foi, e ele fala assim, eles tinham que me tirar mesmo, porque eu não ia, se ganhasse Copa, eu não ia subir lá no Planalto, em Brasília, e apertar a mão do presidente, porque ele é assassino, ele falava. Acho que vocês até chegaram. Então, ele era, né? Sim. Ele tinha um apelido até, não é? Ele tinha um apelido em função... João... João Coragem, peraí. João, alguma coisa sobre isso. É o João Sem Medo. João Sem Medo. Ele tinha realmente esse enfrentamento, aquelas coisas. Ele desafiava o sistema. Ele desafiava. Foi quando o presidente sugeriu que se levasse o Dario, que era o centroavante do Atlético. Dadá Maravilha, né? Ele gostava do Dadá Maravilha. Só que ele não foi conversar com o Saldanha direto, o presidente da República.
ele conversou com o presidente da CBD antigamente, que era o João Avelange. E o João Avelange chegou no ouvido do Saldanha e falou, o presidente falou assim, olha, ele escala o ministério dele, eu não dou interferência, eu não dou palpite, e eu escalo o meu time, e aqui ele não dá palpite, aqui mando eu. Conclusão, mais uma semana ele foi... Ele saiu. Dizem, né? Eles arrumaram lá um pretexto, dizem que ele teve um desentendimento com alguém da diretoria. Mentira, ele foi, na verdade, excluído pelo regime, né? E ele foi participar da Copa como jornalista. Ele foi como jornalista, né? A gente vê isso na série, né? Mas você vê o entrave político, né? Que existia. O povo era um pouco alheio, o povo era mais alienado. Mas aquele miolo, o interesse do militarismo era patente, né? Podemos dizer que a Copa de 2014 também teve essa questão mais política para o Brasil sediar, João Carlos? Desculpa, Roberto, fazer a pergunta. Eu quero isso, faz favor. Teve, sabe por quê? O Brasil sediou, né? Teve por quê? Porque isso foi decidido em 2007, né? Sim. Acho que foi em Zurique, na reunião da FIFA, onde a delegação brasileira compareceu como candidata, e ela compareceu nada mais, nada menos com a participação do seu presidente, né? Sim. Que na época era Luiz... Lula. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era o presidente e ele estava na eterno reunião, presidente, né? Está 200 anos. Ele estava na reunião, e é evidente que por tudo aquilo que o Brasil apresentou, né, pelo panorama, dificilmente o Brasil deixaria de ser... E o Brasil acabou sediando uma Copa que não estava preparado, né? Não estava. Ele não fez igual a Suécia, né, João? Não. Aqui não tem dinheiro. Não, aqui vai sem dinheiro mesmo. Mas aqui vai sem, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Eu, como jornalista, Roberto, o Marco acompanhou. A gente acompanhou de perto essa Copa. Eu lutei contra. Eu também achava que o Brasil Claro que a gente aqui... não tem tanta, né, força efetiva, né, no contexto. Mas eu participei de muitas reuniões, eu participei de programas na Rádio Globo, na época eu estava na CBN, e a Rádio Globo, via de regra, me convidava para participar de programas lá. Então, eu sempre que eu ia, eu participei com o secretário de São Paulo. Na época? O Gilmar, eu esqueci o nome dele. Não era o Gilmar Tato, não. Não. Nem o Mendes. Nem o Mendes, né? Enfim, eu não me lembro o nome dele. E eu, no programa, eu debati com ele que eu era contra. Por que você era contra? Eu era contra pelo seguinte... como cidadão, eu enxergava e enxergo até hoje as necessidades sociais que nós tínhamos. Sim. Entendeu? Prioridades, né? Por exemplo, você não tinha hospitais. Sim. Por exemplo, o que você investir em Copa do Mundo, em estádios, que nós investimos muito, você poderia muito bem investir em hospital, né? Investir em educação, investir em segurança, enfim, né? Dentro dos parâmetros que a política está envolvida. Sim. Então, para mim, o Brasil não estava preparado. Não tinha. Nós íamos gastar. Não estava com essa bola para poder... Não estava. Eu comparei, inclusive, nas minhas teses, né, nos meus debates, eu comparei aquela farra, vamos dizer, daquela gastança, a construção de Brasília. Sim. Porque nós construímos Brasília em 1956, que começamos, fomos entregar em 1960, só que aquilo foi bom, foi bonito, foi um movimento que o Juscelino fez. Só que nós nos endividamos por 50 anos. Entendeu? A gente ficou pagando Brasília 50 anos. Nós saímos do FMI começo dos anos 2000, nós estávamos enfiados, você deve ter acompanhado, o Marco acompanhou, a luta nossa, a gente deve por FMI, era um terror, a gente tinha inflação incontrolável, né? Então eu entendia que não era o momento, né? Eu até sugeri, falei assim, não que o Brasil não deva realizar, mas não agora, talvez para uma próxima. Quer ver uma incoerência? O Ronaldo foi que deu uma declaração horrorosa, né? Sem estádio não se faz Copa do Mundo, né? Com hospital não se faz Copa do Mundo. Ele deu essa declaração. Mas quando o João fala, por exemplo, que o Brasil, eu também concordava, na época a gente trabalhou junto muito tempo, o Brasil nunca teve condições de sediar uma Copa, uma Olimpíada. É engraçado que em 86 a Colômbia desiste de sediar o Mundial porque não tinha condições. Não tinha. E o México se candidata para sediar a Copa de 86.
Que é um país também que, se você ver bem, é emergente. Chamado... Hoje não existe mais essa figura. Mas era emergente. Mas eles falavam subdesenvolvido. A Colômbia abdicou de fazer a Copa de 86. O México levantou a mãozinha e falou, eu faço. Mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. E eles sofreram um terremoto. Sim, um pouquinho antes da 6 meses antes da Copa, um terremoto terrível. Mas acho que você está falando de 14. Gente, 14 foi, assim, o Brasil tava um burburinho total. Ele tava descontrolado. E vários processo de impeachment. Estádios ficaram... Elefante branco. Por exemplo, Amazonas, lá em Manaus, não é? Amazonas, Manaus. Até hoje, né? Até hoje. Tá lá. Ninguém Você quer ver? Rio Grande do Norte. Das dunas. Ninguém quase usa. O estado de Manaus. Do Mato Grosso. O próprio estado de Brasília. Cuiabá. Sim, né? Exato. O Mané Garrincha. O Mané Garrincha. Mais caro de todos. E o próprio Mato Grosso. Né? Então, são 4 capitais. São 4 capitais. Essas 4 capitais gastaram um dinheirão, né? Fora a infraestrutura que eles ensaiaram, metrô, infraestrutura avenidas, aérea, BRT. Tal. Foi investido uma grana violenta e não tem legado. Fala, mas qual o legado que é a Copa? Por que a gente ficou melhor de tudo foi o estado do Corinthians, né? Que o Corinthians ganhou uma casa bonita, né, João? Não, ficou, pior que você... Lindo, né? Mas é cheio de dívida. Eu sei a sua insinuação, a sua ironia, mas é o único que está... É um dos que está sendo usado. Bastante usado. Mas vocês estão falando uma coisa que a gente não aprendeu absolutamente nada, gente. Não mudando de assunto, um pouquinho só, saindo um pouquinho, mas a tal da COP, que foi aquela confusão toda para poder ser não tinha estrutura. Sem infraestrutura, sem condições, né? A gente tem essa mania brasileiro. De querer fazer, fazer festa com buffet caro, sem ter nem aonde botar os convidados, né? Dar o passo maior que a perna. Pois é. Mas a Copa de 50, que nós cedemos também, nós não tínhamos condição na época. O que se gastou no Maracanã, tudo bem que o Maracanã valeu a pena, né? O Maracanã... Mas foi um sacrifício grande para... Nós temos um país pobre. Continuamos. Ô, João, tem aquela tem aquela diferença. Uma coisa é investimento que você vai, de alguma forma, rever aquilo depois. Outra coisa é fazer estádio em tudo quanto é lugar, que nem time de futebol tem depois para poder... Manaus não tem nenhum eu acho que esse dinheiro gasto poderia muito bem ser revertido em em obras. Como diria o Ronaldo, em hospital. Ronaldo. Hospital, educação, transporte, saneamento básico. Apoio coisa. À indústria, enfim, né? O próprio agro hoje, que hoje ele é uma sustentação, enfim, qualquer coisa, menos você investir naquilo. E depois da Copa vem a Olimpíada, né? Que é mais dinheiro gasto. E tivemos Jogos Pan-Americanos. Uma beleza. A gente, sabe qual que é o pior? A gente não aprendeu até agora. Não aprendeu. Aqui é assim, o Rio de Janeiro faz o quê? 2 meses? Fez o show da Shakira. Puxa vida. Né? Tudo bem. Mas é uma grana investida que sai do... E volta. Talvez a longo prazo. Agora, o ano que vem, o Brasil vai sediar o Mundial Feminino. De futebol. É verdade. 2027. Ai, gente. Uma Marcele, me fala uma coisa, memória de Copa, porque eu tenho muita... Eu acho que é isso que me faz não querer nunca mais... Sabe aquele negócio? Nunca mais vou assistir Copa do Mundo. Não tem, porque a gente tem uma memória afetiva. Tem aquele cheirinho de amendoim, não é? Aquele encontro com os vizinhos. É muito afetuoso, é muito afetivo o nosso relacionamento com a Copa do Mundo. Como é que é pra você? Eu gosto muito de Copa do Mundo. Assim, eu não tô botando muita fé nessa seleção desse ano, né, da Copa de 2026, mas eu acho que assim, com o passar do tempo, você vai mudando um pouco o seu pensamento. Mas se voltar na minha memória, a Copa que me marcou foi 82. Que o Brasil perdeu para a Itália de 3-2. Fala o time. Era Valdir Pérez, tinha o Júnior, tinha o Oscar, tinha o Falcão, tinha o Zico, tinha o Luizinho. Era muito legal. Tinha o Sócrates, eu não vou lembrar de... Éder era tinha dessa? O Éder, tinha o Serginho. O Serginho foi, né? Não, o Serginho não foi nessa Copa. Foi centroavante. Não foi. O Serginho não foi que deu o chute lá no jogador do Botafogo? Não, foi 78, essa que ele deu o chute. Não foi 82 que o Serginho não foi? Não. Tá, 78, verdade. Mas eu lembro da Copa de 82 porque, assim, eu me lembro que eu estudava.
Sim. E os jogos eram durante o dia, né? Porque foi na Espanha. Eu às vezes faltava da escola para ficar assistindo. Eu lembro da música, Macerelli. Tinha a Laranjita, né? O Laranjito, né? Era uma musiquinha... Era o Laranjito. Voa, canarinha. Não, e tinha outra, que era a musiquinha espanhola. Era o Laranjito. Era o Laranjito o símbolo. Era o símbolo. E tinham jogos que eram no período da tarde. E eu adorava assistir jogo de futebol. Eu faltava. Eu acho que eu vi todos os jogos da Você faltava? Não fechava a sua escola? Não, dos outros jogos. Os outros jogos. Eu gostava de assistir Honduras contra outro time, o Brasil, a Itália nos 3 primeiros jogos ela só empatou em 82. E foi a Copa do Mundo que eu chorei quando o Brasil perdeu da Itália. E eu acho que essa Copa me marcou muito. Mesmo. E as demais eu fui meio que levando na barriga. Meio que... Essa Copa eu lembro bastante também. Eu lembro bastante dessa Copa e lembro sempre. Estou falando de cheiro porque é uma coisa, é um evento. Essa Copa marcou. Aquele sol de inverno, é aquele amendoim torrado, é a vizinhança toda. É uma delícia, Inclusive, teve um jogo Alemanha e França, né? Que foi uma das semifinais, né, João, da Copa de 82. Isso. Alemanha e França. A Alemanha ganhou nos pênaltis. Foi um jogo maravilhoso. Foi 3-3. O Platini arrebentou. Então eu às vezes eu cabulava a aula para ficar assistindo. Mas eu vou sair em sua defesa, Macerelli, porque assim, não tinha não tinha celular, João. Não dava para o menino assistir. Era só uma emissora transmitindo. Não dava. Né, na escola, e era só a Globo celular, que passava. Né? Era só a Globo que passava, né? Não é como hoje, né? Era uma delícia. Streaming, internet, são 2 canais de TV aberto, são várias emissoras de rádio, inclusive a Jovem Pan News. Naquela época era só a Globo, né? Essa foi verdade. A Copa que me marcou. Não sei se essa foi a sua Copa, João. Eu vou ficar falando aqui agora. Se eu começar a falar, acabou o programa. Não, uma delas. Eu acompanho desde 1900. Hoje até no programa, até o Alberto. Mas você lembra? Eu lembro. Eu tinha 4 anos, mas eu já lembro. Sério, 1958. João? Então eu vi em todas, né? De 58 até eu brinquei no programa, porque eu cantei as musiquinhas da época, né? Assim, o nosso dia chegou, o Brasil ganhou, custou, mas o nosso dia chegou. De sorte, Bellini, Gilmar, que defesa, espetacular, Orlando, Newton, Santos e Dino, fez o russo, virar menino. Que legal. Garrincha de Dino. Então você tinha as marchinhas, né? Eu lembro, aí veio 62, nossa, eu tenho histórias de 62. De 70 você lembra muito bem. Ele cantava a musiquinha, 90 milhões em ação. Só nós tivemos a música do Luiz Gustavo. Ele gostava. Mas eu acompanhei todas. Todas eu tenho uma história, assim, que aliás eu sempre escrevo as histórias lá para o jornal, lá para o Diário Campineiro. E eu acho que já escrevi um monte de historinhas que eu vivi, né? Por exemplo, em 62, rapidamente, não sai da minha cabeça, né? Tá na minha memória. Eu ouvi, não tinha televisão, eu ouvi pelo rádio. Eu ouvi pelo rádio o jogo do Brasil contra a Espanha. Foi um jogo dramático, você entendeu? O som vinha, né? O som era assim, ó, quer ver? Vai o time do Brasil, a bola sobra com Garrincha toca para, olha, atenção, volta para trás, vamos minha gente! A bola sobra com o lateral esquerdo, atenção, Corral, bateu uma voada para Garrincha, gol! Aí sumia o som, né? E esse jogo aí a gente perdia por 1-0 e tava difícil o jogo, a gente tava da Espanha, tava levando um vareio. Aí a minha mãe falava assim, né? Minha mãe rezava. Nós tínhamos uma Nossa Senhora da Aparecida que ficava na frente e a minha mãe rezava. E ela falava, reza, e eu rezava também, né? Que eu já tinha feito a primeira comunhão, já sabia rezar. Sim. E ela, reza, e eu rezava, e Ave Maria, Pai Nosso, e tem nada, e o Brasil nada, daqui a pouco o Brasil empatou. Ela, continua rezando. Aí eu rezei, o Brasil ganhou. Olha. Aí acabou, a minha mãe falou, né? Não foi o Brasil que ganhou, foi a Nossa Senhora da Aparecida. Pô, mas a sua mãe era futeboleira, então, também? A minha mãe era uma figura. Minha mãe era de Capricórnio, assim como o Maciarelli, né? Como o Marco. Porque o Capricórnio é assim, eu ser amigo dele, eu ser inimigo. A minha mãe era igualzinho a ele. Mesmo? Você entendeu? Era uma pessoa alegre e tal, só que assim, não pisasse no calo dela, né?
Então, que era eterno, né? Era para todo sempre, amém. Ela tinha muito assim de crença, né? Ela era espírita, na verdade, né? Católica, não, mas ela praticava a religião espírita. Então, ela tinha muita crença que ela praticava e falava pra gente junto, né? Então, como é que você vai esquecer? Tem essas coisas, né? Minha avó também, minha família era assim também. Nós tínhamos parentes aqui no sítio, que moravam no sítio aqui, a gente sempre ia pra lá na fazenda. Quando a minha mãe chegava lá no sítio, né, para buscar, fazia fila para benzer. Benzia o pé do cara, benzia cachumba, benzia pro cara ficar, né, para ter dinheiro, formava fila. Para casar. E meu pai falava assim, pô, só essa turma que acredita em você, em Carmela, chamava Carmela. Porque meu pai não acreditava, né? Mas as pessoas acreditavam. Mas essa coisa de reza, eu acho que isso foi perdendo um pouco. Não foi, João? É porque o povo mudou, né? O povo... vi na Copa de 70 tinha muito disso. Hoje a relação... Não, peraí, naquela Copa de 70. Não, na Copa dos pênaltis de 94. Você não rezou? Não. Eu fui assim de vela. Rezava. Nossa senhora, naqueles pênaltis. É um negócio. Achei que foi a Copa mais chata que teve. 94. E eu vou que é dos Estados Unidos, né? Eu tava nos Estados Unidos, vi pra cá. Não vim pra cá. Você veio pra cá? Eu pra tava torcer aqui. Não, eu não estava nos Estados Unidos. Eu tinha viajado. Tá. Fui passear mesmo. E assisti alguns jogos lá e voltei, gente. Mas eu acho que foi uma Copa xoxa. Pode ser. Pode não ser. Me empolgou. A de 2002. Não, eu só lembro dos pênaltis, porque é muito dramático você decidir um título e desse. Nós tivemos uma decisão em pênalti, não final, mas uma semifinal, na Copa seguinte, em 98, contra a Holanda, que é o jogo do Zagallo, né? Que ele passa. Vamos ganhar. Para aí, 98 é a da França? É da França. 98 é da França que o Brasil perde. Aí eu vou contar, fazer um depoimento aqui. Você tava Essa na é França. a sua vida. Não tava. Tava lá no Champs-Élysées. Não tava. Não tava. Não vou falar onde eu tava, mas eu não tava na França. Tava em Lyon. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Aquela Copa, eu tive a sensação que, gente... Que a gente ia... Não, que aquele jogo... Já tava programado. Decidido. Estava programado. Aquele jogo do Brasil com a França, que eles não jogavam. Não entra, né? Não, eles não estavam jogando. Eu lembro que a gente fez uma festa danada, chegou no meio do jogo, todo mundo virou, foi fazer outra coisa. Eles entraram abalados. Ninguém sentiu. João, aí, eu não senti que aquele jogo era um jogo sério. Não, ali foi o seguinte, Roberto, ali teve o fator Ronaldo, né? Influenciou tanto assim, muito, João? muito. De que ele passou mal e tudo mais? Você não consegue concentrar, o time não concentrava, o time não ia, o time... Tem um lance que o goleiro da França, ele dá uma trombada. O Barthez. O Barthez, ele você deve se lembrar, ele se choca contra o Ronaldo, entendeu? Ele se choca, dá um encontrão e o Ronaldo cai. No que o Ronaldo cai, o Cafu estava no campo dele, sai desabalada a carreira de desespero, achando que tinha, né? Porque quem presenciou, você por vezes vê depoimentos de jogadores que estavam lá, o Edmundo estava pertinho, o Roberto Carlos conta, muitos deles contam né, o ocorrido ali. É muito feio, né? Foi um ataque epilético, né? Que ele teve uma convulsão. Teve uma convulsão. Antes, quem já viu ataque epilético, assim, acho que muitos de nós já viu, é aquilo lá, quer dizer, você imagine um evento desse, às vésperas de um jogo decisivo, como foi o da França. E aí ele foi medicado, porque isso aconteceu na noite da decisão, né, na madrugada da decisão. E ele foi medicado, foi para o hospital e voltou, tanto que ele não estava escalado. Ele não estava escalado, ele estava fora do jogo, né? Ia entrar o Edmundo no lugar dele. Aí ele chega do hospital, né? A comissão técnica atrás, tal, tinha sido medicado, estava ali, legal. Aquela coisa, né? Você saiu de um... Quantos de nós... De um trauma, num né? trauma, você não é medicado, às vezes uma situação ruim que você meio... tem, até você, né? Voltar, né? E ele voltou, quando ele voltou, o time estava nos vestiários, colocando já o fardamento, e o Zagallo, que é o treinador, falou assim, Ronaldo, né, então você fica no banco. Não, eu vou jogar. Ele exigiu, Ele exigiu, eu vou jogar. Como eu joguei até agora, eu vou jogar.
Aí não teve como, né? Porque como é que você ia deixar... Então o time todo ficou numa expectativa... O time ficou apreensivo. Ao mesmo tempo que o time queria, porque ele resolvia, mas o time entrou muito. Se você observar o jogo, né, o Brasil sofreu 2 gols de cabeça do Zidane. O Zidane não marcava no jogo, não cabeceava, não era jogador de cabeça. Ele era um meia, né? Sim. Ele entrou na área, cabeceou frente aos nossos zagueiros, que eram bons zagueiros, né? Nós tínhamos o Aldair, que era, né, grande zagueiro. Enfim... foi um... O time não jogou, foi uma tragédia ali esportiva. Não, o time não entrou em campo, verdade. Aí, conclusão, aconteceu o que aconteceu, né? Mas eu vou ter mais fé, então, João, porque para mim pareceu uma coisa tão decidida já. Agora, a pergunta né? E 2026, Roberta? Exato, Marcelo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A Copa já começou, né? É isso aí. Olha, quando o programa estiver no ar, já começou a Copa. Vai para no sábado seguinte. Então, dia 20 tem jogo, que é hoje. É hoje. O Brasil já jogou 2 vezes? Já jogou 2 vezes. Ah, que pena, né? E aí, nós vamos para frente? Será que a gente vai botar no ar, né? Mas você tá tão otimista? Não, zero. Assim, eu também não sei. Na verdade, eu acho que como eu tô nessa Copa, eu tô tentando resgatar o meu afeto para a Copa do Mundo, ao invés de não, é mais o meu afeto pela Copa do Mundo. Ao invés de ficar esperando muito esse negócio de jogo, de politicagem, de futebol, de esqueminha, de não sei o quê. Porque, no final das contas, teve momentos que eu não quis torcer mais, nem queria que o Brasil fosse. Quer saber? Eu não quero que vá, porque aquela velha coisa de sempre, né, João? O país está de novo nessa coisa, não saímos disso nunca, né? Ano de eleição, muita coisa vai ser apagada da memória do brasileiro em função da Copa do Mundo. E eu poderia até me revoltar e levantar a minha bandeira e falar, não vou torcer e não vou assistir a Copa. Mas eu não vou fazer. Essa Copa é mais longa ainda, né? Ela tem mais de um mês. Ela termina em julho, dia 19 só. Ela tem mais de 30 Vamos passar dias. meu aniversário com Copa. Quase 40 dias de Copa do Mundo. Não sei, eu não tinha reparado nisso. São 48 times. São 48 seleções. Bom, pra te dizer que é o seguinte, eu vou torcer pelo Brasil, mas para mim é uma coisa mais pela família junto, pelo cheiro do amendoim, entendeu? Pela pipoca, pelo churrasco, pelo evento mesmo, do que justamente pela expectativa que isso significa uma grande coisa na minha vida ou na vida do Brasil. Não vai mudar nada pra gente. Continua honestamente. Se você souber o que o brasileiro daria para ganhar uma Copa... eu sei, mas eu torço por essas Não será fácil, né, João? Essa Copa não vai ser fácil. Não vai quem ser que fácil. Quem que vocês acham? Eu aposto na França. França? Os cotados... Nosso ranking hoje é o 6º. Hoje o primeiro do ranking é a Argentina, mas ela não é a favorita também. A favorita é a França e a Espanha. Aí vai ficar, né? Aí o Brasil sempre vai ser o favorito, né? Aí você tem a Inglaterra, Portugal está na nossa frente, acho que está em 5º lugar. Portugal está muito forte, aí a gente vem em 6º. Então nós estamos ali no bolo, né? Nós estamos ali. Que fatia que nós vamos pegar, a gente não sabe, né? Nós podemos, de repente, chegar, pode acontecer, né? Pode acontecer um milagre. Mas assim, é 50-50, né? Metade para chegar e metade para não chegar. Então, vamos torcer, né? Já tivemos 2 jogos, né? É isso aí, que nós não temos ideia. Tem mais um, né? Já jogamos contra o Marrocos, já jogamos contra o Haiti. E agora vamos pegar a Escócia. Tomara que a gente tenha ganho, né? E a gente vai pegar a Escócia, né? Vamos pegar a Escócia. É isso aí. Mas é uma escola chata, uma escola defensiva, vai ser chata. Mas eu acho que, não sei, eu aposto muito na França. Eu vi alguns jogos da seleção francesa, tem craques, tem... ela é a favorita. Ela é a favorita. É o Dembélé, né? Dembélé. Bambolê.
Tem o Mbappé. O Zili. O Palelê. O Palelê. Nossa senhora, o que não falta é jogador Mas bom. E o diferente dessa Copa, você não vai precisar matar serviço nem escola, né? É tudo à noite. Cara, e você acha? O Camavinga que tem um o Camavinga. Você acha que o povo vai gostar ou não vai gostar? Não vai gostar. Não vai gostar nada. À noite, imagina. À noite. Só pra quem trabalha no comércio, em shopping, bar vai faturar pra caramba, É verdade, né? é verdade. E o comércio espera um faturamento bem grande, principalmente bares e restaurantes. Como que vocês assistem os jogos? Eu gosto de assistir sozinho. Sozinho? Eu não gosto de ver futebol com muita gente. Não, eu prefiro ficar quieto no meu canto. Eu, já faz algum tempo, eu não consigo ver jogo com muita gente. Eu prefiro ficar em casa, quieto, sozinho, vendo. Porque sai briga, Massaré? Não? Porque eu gosto de prestar atenção, gosto de ver. Entendi. Assim, e a gente tem um detalhe. Não tenho mais aquela coisa de ficar, torcendo, corneteando. Não, claro que a gente tem emoção. Nossa, isso é inerente. Mas eu prefiro ver sozinho. Mas além da emoção, nós que trabalhamos com esporte, a gente tem que verificar o fato, né? Exato. Então eu, por exemplo, meu caso, que sou comentarista, eu tenho que ver a parte técnica, a parte tática, a parte emocional, a parte física, as nuances do jogo, né? Quer dizer, eu tenho que estar com isso tudo na cabeça, porque eu vou conversar com os meus, nas minhas tribunas, né? Com os meus leitores, com os meus ouvintes, com os meus internautas, eu vou conversar sobre coisas técnicas até, né? Para explicar tecnicamente, taticamente, né? Então você tem aquele olhar emocional, mas você também tem um olhar racional que é o que vai acrescentar na nossa... Quando você está com muita gente, qualquer lance... Tem gente que não assiste futebol, né? A Copa começa a dar muito palpite, grita, ela tem uma peculiaridade, ela junta muitos que não são do futebol. Por exemplo, a maioria não é do campo, do dia a dia, tá? Ele vai lá para se divertir. Então ele tem uma outra visão, né? E quem vive com isso, quem tem esse encaixe, né? Essa conexão, ele se irrita. Vou contar uma coisa aqui, vou usar no nome. Muito irritante. O santo nome aqui. Meu pai assistindo futebol, ele tem uma característica muito interessante. E vocês devem conhecer. Tem pessoas que acham que assim, meu pai torce contra. Ele torce contra, ele é São Paulino, ele torce contra o São Paulo. Ele tá torcendo pro Brasil, ele torce contra o Brasil. Ele fica feliz quando faz gol, mas ele critica, ele coloca todos os defeitos. O meu cunhado, que era São Paulino, ele não assistia jogo com meu pai porque de jeito nenhum. Né? Jeito nenhum, entendeu? Então... quanto pior, melhor, né? E faz tempo que o Brasil não comemora um título mundial, né, João Carlos de Freitas? Desde 2002. Não, 2012. Não, aí 2012, quando o Corinthians conquistou o último título sul-americano. Aí é mundial, é inoportuno a sua. Absolutamente, porque isso aí não está em pauta. Porque você é 15. Você nós estamos discutindo mas eu tô lembrando aqui o João. Nós estamos discutindo Copa do Mundo, Seleção Brasileira. O Corinthians é outra, é a parte. Não. Profissional. Foi completamente inoportuna a sua intervenção. O João sempre me dá uma bronca. É que eu falei São Paulo, ele tinha que falar alguma coisa do Corinthians. Foi a última vez que o Brasil gritou campeão mundial, né? Você entendeu? Esse é um bordão que nós brinca na rádio. Isso daí para dar alegria para todo mundo. Porque acho que futebol é alegria, né? Infelizmente tem muita tristeza hoje. Eu acho que é isso que você... Eu quero focar nisso. Eu quero focar na alegria. A gente tem tempo ainda? Pode indo. Você acredita que a gente tem pouco tempo? Tô olhando o relógio ali. Eu tô achando que tem tempo. Eu pensei que a gente já estourou. Eu não sei onde que ela vai arrumar mais meia hora pra gente aqui. Eu não sei quem que vai apresentar o programa hoje. Nossa, eles têm programa ainda hoje, por favor. Gente, mas... O programa da Roberta é só uma bagunça. O que vocês acham? Eu acho que nós vamos fazer outro programa desse aqui. Vamos fazer um ao vivo, assim? Vamos, João. É mais gostoso. Nós na frente. Pode ser no terceiro jogo Brasil e Escócia, a gente vem à noite aqui comentar, né, João? Isso, aí a gente assiste junto. A gente fica assistindo e fica falando, esse jogo não tá legal. Mas é assim, você falou da alegria, de fato, ele tem uma conotação da alegria, mas eu acho que tantos, né? Mas eu na verdade, eu sorri por 5 vezes.
que foram as Copas que eu ganhei, que nós ganhamos. Ah, você jogou, João? As demais, a gente sempre joga. Você bateu um dos pênaltis a gente ali, também é campeão, não é só o jogador. Ele joga futebol também. Joga muito. Futevôlei, né? Futevôlei agora. E aí, Roberto, ele é chique. Tava lá, tirando as Copas que nós ganhamos, né, que eu vi todas elas, as outras, eu chorei em todas. Sério? Eu choro em todas. Você chora? Eu chorei o segundo tempo inteiro. Eu não me conformava. Antes de ganhar? Não, do 7-1. Do 7-1 você chorou? Quando você é eliminado. Quando você é eliminado. Todo meu respeito por você. Eu fiquei com raiva Chorão. mesmo. Eu choro. Eu não, mesmo, João. Choro. Então, pra você faz toda a diferença. O que é o 8 de julho pra você? Faz mesmo. O 8 de julho é uma das datas mais tristes que a história pôde, né? Assim como o 10 de maio de 2010, quando eu esperava uma convocação e não veio a convocação que eu esperava. Fiquei muito triste. Qual era? Quando a gente esperava o Neymar naquela na Copa da África. Ele era garotinho. Aí, nós não podemos terminar sem eu perguntar. Menino Ney. Hoje o tempo passou. Isso, né? É isso que eu ia perguntar. Você já está falando uma coisa. O Neymar... Ele é um grande jogador, não é? É um grande talento. Ele é fora de série. Ele é fora de série, não é? Só que, desde quando ele é fora de série? Vamos dizer, ele é fora de série, mas ele não está fora de série. Tá, entendi. Seria isso. Você acha que ele devia ter ido? Ah, sim. Você acha que apesar de tudo, sabe, porque nós temos 26 vagas, né? Uhum. Então, você não poderia prescindir dele, né? Mesmo na situação que ele está, que não é uma situação, vamos dizer assim, favorável, né? Tecnicamente, fisicamente, até clinicamente. Mas o grupo adora ele, o povo brasileiro gosta dele. As crianças. Então, é isso. Então, é uma representação. E futebol, sabe o que acontece? Não. Futebol é a festa, a Copa do Mundo é a festa do futebol. A Copa do Mundo é muito promocional. Sim. Né? Por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, são representatividade. Então, essas figuras, elas acrescentam no evento, né? Sim. E nós sempre temos uma esperança, uma expectativa que o Neymar possa nos ajudar. Isso nós vamos, né? E tem isso, Massarelli. Deixa eu aqui, eu vou consolar o Massarelli. Não consola. Não, eu não levaria por conta das condições dele, porque eu acho que você tem razão. Ele perdeu o encanto de jogar bola. Eu concordo com você, mas eu acho que, pelo que eu entendo, pelo que eu passei a entender, não é que eu entendo, que eu passei a entender, é isso que o João está falando, num time, né? Num time, qualquer que seja, não só de futebol. E ele é essa Num referência. Time, você tem essa referência, né? E ele esse simbolismo mesmo. E eu acho que os jogadores gostam muito dele. E as crianças gostam. Pode ser que ele é um atrativo. E pode ele ser chama que muita atenção financeiramente do marketing, né? Ah lá. Ele em campo, ele é promocional. Ele movimenta muito. Ele movimenta. Tanto é que... Só a convocação dele movimentou 30 milhões. bilhão só numa inserção de uma bet, ele ganhou 30 milhões. Ele ganhou esse poder, né? Ele ganhou. Mas assim, não sei se em campo ele vai ajudar, mas fora de campo ele pode ajudar. A gente torce para que ajude, mas nós sabemos que vai ser difícil mesmo. Não vai ser fácil. É isso. Meus queridos, só isso. Acabou? Vocês acreditam? Foi tão rápido. Não, temos que fazer parte do... Não, já vamos emendar. Vamos emendar. Não, podemos falar dos títulos do Corinthians hoje aqui, João? Não é não. Nada, desculpa. Mas do São Paulo, se você quiser falar... É um assunto inoportuno nesse momento. Inoportuno. Não faz, por favor. Queridos, meus queridos parceiros. Obrigado. Olha, uma honra, João. Eu vim aqui só para cornetear. Mas eu vou te falar, ele tem tanto para poder falar, tanto conteúdo que dá pena. Pode fazer especial Copa. Não é? Com o João. Pronto, eu acho que inteiro. É programa diário. É verdade. Programa Jovem Pan. Ah lá, ó. Programa Você diário. Participar do nosso programa eu vou dando pitaco. Eu ainda vou dar palpite, posso? Pode. É convidada sempre pro Pan News Esportes. Uma moça inteligente, bonita. Queremos mais o quê? Moça, já me ganhou. Moça inteligente, bonita e que pode dar pitaco em futebol, que eu não entendo nada. E ainda conhece futebol, que é mais o quê? Né? E brasileiríssima. Muito brasileira. Queridos. Loira, mas brasileira. Muito bonita a sua camisa. Que é feio. É importada? Eu acho bom o pessoal que tá ouvindo na rádio ligar no YouTube, entendeu? Acessar o YouTube. Curtir o canal. Para poder trazer
convidados Nós assim, com esta qualidade, o programa aqui é 40, tem 50 já. E aí, o problema é que fazer programa Maciarelli, a gente fala um em cima do outro, então não adianta. O programa tem 50 minutos. Lá do Panil Campinas, vocês dão trombada. João, eu nem sei mais o que eu estava falando. Você estava encerrando, né, Gaga? Você tá falando tchau, gente. Acabou. Isso. Gente, muito obrigada. Beijo, muito Roberta, obrigada, queridos. Muito obrigada, João. E quando que vai ser um programa só do Maciarelli? Vai ser uma semana igual. Vocês lembram do Sessão da Tarde nas férias que era Elvis Presley todo dia? Maciarelli. Vai ter Maciarelli todo dia. Final do ano, hein? Pelo que eu saiba, ele já fez um programa. Já. Então, quer que eu te fale um conselho? Tá muito bom. Tá bom, né? Reprisar faz um ano. Suficiente. Tá muito bom. Beijo pra todo mundo. Queridos, beijo. Muito obrigada. Nossa. Boa Copa do Mundo, né, gente? Boa continuidade, né? Se tiver que torcer, torce pro Brasil mesmo, entendeu? E é isso. Até sábado que vem. A gente tá de volta.